Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Afaste qualquer mal de sua casa. Evite acidentes domésticos. Olá, boa noite. Está começando pela Rede TV, canal 22, TV Pantanal, programa Conexão Poder. Hoje, dia 12 de julho de 2015. Nosso entrevistado é o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro. Ele vai falar conosco sobre vários assuntos, a governabilidade, as situações que tem encontrado aí o governador Pedro Táxi e ele, Carlos Fávaro, e as problemáticas que têm sido enfrentadas nesses primeiros 6 meses do governo do estado. Fique com a gente, o Conexão Poder só está começando. O paranaense Carlos Henrique Fávaro, que chegou a Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, quando o local foi povoado pela reforma agrária em 1986, se tornou produtor rural e liderança política do setor em meio à crise de 2005. Liderando diversos episódios fundamentais para o agronegócio, se tornou presidente da ProSoja e, pela força do setor, foi escolhido para ser o vice de Pedro Táxi. Agora, Fávaro tem missão de agregar mais aliados políticos com a fundação ou refundação do Partido Liberal PL e negociar antigas celeumas do estado de Mato Grosso com o governo federal. Pois bem, e comigo aqui para ajudar a fazer o programa de hoje, como sempre, Ana Carla Costa, jornalista, editora do jornal Folha do Estado, e também o meu amigo Rafael de Souza, com S, repórter do site Repórter MT. Vice-governador, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. A primeira pergunta é, o senhor é vice-governador do estado, já teve a oportunidade de assumir por algumas ocasiões, salvo engano 2, em que o governador Pedro Táxi viajou para o exterior. E eu queria começar falando da estrutura que o senhor pegou lá na vice-governadoria e que o senhor tem hoje. Parece que houve enxugamento de cargos. Fala pra gente aí como que está sendo essa lidança aí, essa lida com na vice-governadoria em termos de cargos, em termos de estrutura. Olha, primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui conversando com o programa Conexão e Poder e o cidadão do estado de Mato Grosso. Eu entendo, e aí esse foi sempre um compromisso que eu pedi e tive o comprometimento do governador Pedro Táxi, que em caso tivéssemos sucesso na nossa eleição, a vice-governadoria ia se atentar a cumprir o papel de vice. Simplesmente isso, o que diz a Constituição. Eu não entendo e não compreendo como pode ser transferida a um vice-governador ou a um vice-prefeito pastas por decreto, né? Você cuida dessa pasta, meio governo, 30% do governo. Eu acho que não existe, o poder é do governador. Eu entendo que o vice deve se atentar a cumprir as obrigações constitucionais da vice. Mas não seria uma forma de ajudar a governar? Mas aí, assim, na medida que o titular, né, do governo, no caso o governador, precisar de que cumpram-se missões, a gente fica à disposição. E aqui quero ressaltar o companheirismo, a lealdade e a reciprocidade que estamos tendo do governador Pedro Táxi. Ele tem sido um grande amigo, um companheiro leal, me dando missões importantes e quero contribuir, retribuindo essa lealdade e com todo o esforço, dedicação, poder ajudar nesse governo de transformação. Mas em relação aos números que eu perguntei para o senhor, houve uma redução? Eu ouvi falar aí de 70%, 75% em termos de cargos. Procede isso? Procede. Nós tínhamos lá na vice-governadoria 74 cargos comissionados. Nós projetamos e executamos uma redução para menos de 20 cargos comissionados. Isso dá uma redução em torno de 75%. E tenho certeza que vai ser, independente deste número ter reduzido bastante, a qualidade do serviço e a função da vice-governadoria vai ser feita. Isso que eu ia perguntar, não afetou então, não? Quer dizer, em hipótese alguma. Acho que é um novo modelo de gestão, um modelo de gestão bastante focado, dedicado, a equipe trabalha bastante, não vai comprometer as funções da vice-governadoria, mas vai sim. O Estado tem que passar por um momento de transformação. E o corte não foi só na vice-governadoria, todo o Estado de Mato Grosso,
todas as pastas tiveram reduções significativas para poder adequar o orçamento aos gastos, né, ao orçamento que nós temos. Porque, na realidade, o novo modelo que o governador Pedro Táxi já implementou no estado de Mato Grosso é que a área finalística que tem que ter prioridade. Não dá para a área meio ter muita concentração, gastar recursos na área meia e a ponta, que é onde o serviço público chega ao cidadão, ficar deficitária. É como numa empresa, numa padaria, você ter muitos advogados, contadores cuidando da área meia e ter poucos padeiros e confeiteiros fazendo o que é a finalidade. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Nós tínhamos uma estrutura na gestão passada da vice-governadoria muito inchada, né? Ela cuidava de várias pastas, como o Paulo colocou, numa um claro loteamento do poder do governo dentro do governo. Dessa estrutura que tínhamos anteriormente, o que ficou? O que está sobre a responsabilidade da vice-governadoria? E a minha outra pergunta é com relação a esses 75% de redução de cargos. Eles foram reduzidos ou foram redistribuídos? Não, veja bem. Sobre a vice-governadoria, não ficou nenhuma secretaria ou grande autarquia respondendo à vice-governadoria. Até porque entendo que não existe essa transferência por decreto. O poder é do governador e ele decide aonde ele quiser fazer interferência. E se, mesmo que tivesse embaixo da vice-governadoria, se ele quiser fazer alguma determinação, pode e deve fazer. Então, a AGER não ficou com a vice-governadoria? Não ficou. Nenhuma daquelas secretarias, ficou, autarquias? Mas era um compromisso que eu pedi ao governador Pedro Táxi, que não devesse ser assim também. E ele também pensa dessa maneira e é importante que seja dessa forma. O que ficou só para construção é o observatório de gestão. E por que ficou? Porque é um assunto transversal que vai só trazer transparência, em primeiro lugar, aos números, aos dados do governo, trazer informações para que o governador possa ter mais informações nas suas tomadas de decisão, né? E o observatório precisa Só para explicar o que é o observatório, só para as pessoas entenderem, né? A impressão que é uma luneta que o governador tem na sala dele, vigiando todo mundo. Ele constitui de um sistema onde capta todas as informações de todas as secretarias em um sistema e será feito uma sala de situação e também na sala do governador um painel onde a qualquer momento, a qualquer área do dia e do momento que estiver tratando de determinado assunto, ele consegue saber, por exemplo, quantos alunos estão na escola naquele momento, quantos milhões de reais estão sendo investidos em infraestrutura. Isso ainda não existe dentro do governo? Não existe. Existe todo fragmentado. E o observatório, né, vai ser a junção de todas essas informações. E a vice-governadoria tem um papel de coordenar só esta criação do observatório. Passado isso, fica por conta da Secretaria de Planejamento, né, o monitoramento imediato, assim como todas as secretarias. Esse observatório aí, vice-governador, parece uma espécie de Big Brother, não é? Porque o governador observando tudo, né? Mas é importante. Mas não remete à insegurança isso? Tipo assim, não. Eu estou desconfiado, eu tenho que ver se o Fábio está trabalhando, se o Rafael está trabalhando, não é isso? Ao contrário. Toda grande empresa bem gerida, o gestor principal tem que ter a empresa na mão, tem que estar sabendo quanto está sendo gasto em cada lugar para acompanhar o desenvolvimento e cobrar a solução. Isso faz parte da boa gestão. E o governador Pedro Táxi é um bom gestor e precisa ter os números para poder, inclusive, fazer os cruzamentos. Se nós temos problemas de saúde pública em determinada região, quais as causas? Faça o cruzamento. Quantas crianças estão fora da sala de aula? Qual é o prazo que isso vai ficar concluído, que já vai estar operando? Olha, nós já estamos com ele bastante avançado. Todas as secretarias já estão integrando os seus sistemas porque eles não falavam a mesma linguagem. E isso dificultava a criação desse observatório e a sala de situação. Mas isso já está bastante avançado. Agora nós estamos na fase já de tabulação, criando o BI, né, que é a ferramenta tecnológica para integrar tudo isso, já para começar. Até dezembro eu acredito que nós teremos tudo isso integrado, funcionando, e aí será uma rotina normal de trabalho. E com relação aos cargos, eles foram redistribuídos ou foram extintos? Olha, alguns, né, por exemplo, Defesa Civil foi para a Secretaria de Cidades. Então lá
ele foi redistribuído e lá ele tem a sua função. Mas independente disso, se considerar somente a vice-governadoria, sem a AGER, sem a Defesa Civil do Senado, tínhamos 46 cargos só na vice. Mas em termos de economia, isso representa alguma coisa? E hoje são menos de 20, né? Mais da metade, né? Certamente, o orçamento da vice-governadoria vai sobrar, não precisa ficar na vice, porque ela não tem função finalística, nós já redistribuindo, voltamos ele para o planejamento e vai gerar políticas públicas que atendam o cidadão, e é esse o assunto principal. Em valores, governador, economia de quantos? Na mesma proporção, de 75% do orçamento que era gasto até o ano passado. E essa situação de reestruturação, parece, eu queria que o senhor confirmasse se for verdade, ou não, que o governador determinou aí que todas as secretarias fizessem um replanejamento de sua dimensão aí, ou o que ocorreu, que o senhor falou aí, com a vice-governadoria, na verdade não é uma pasta, mas é um setor do governo. Essa foi uma ordem realmente do governador para que os secretários fizessem esse enxugamento aí na contenção de despesas? Foi um planejamento muito bem elaborado, porque é fundamental. Só para contextualizar, nós pegamos o Estado de Mato Grosso com uma peça orçamentária que, se fosse executada agora em 2015, daria um déficit da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Portanto, não seria sustentável essa situação. E quais foram os primeiros atos do governador Pedro Táxi? Como que faz para contingenciar? Cortar gastos, assim como fizemos na nossa casa. Se você tem um orçamento, você tem um salário e as suas despesas estão maior que isso, você começa a cortar despesas, você começa a reduzir o tamanho das suas despesas. Nós começamos com um corte de pessoal, e aí não é nada pessoal, não é caça às bruxas, nada. É simplesmente contenção de despesa e eficiência do servidor público, que são, por sinal, muito dedicados e vão fazer essa transformação junto com o nosso governo. Também não seria suficiente só o corte de pessoal. Cortamos gastos também nos contratos. No mínimo 20% todos os contratos precisavam ter redução. Já foi revisto todo esse número? Já foram vistos, temos reduções de 35%, 40%, cancelamento de contratos que não se faziam necessários, readequações, menos veículos, menos aluguel, repactuando o preço dos contratos, e isso tudo, o conjunto da obra, vai trazer grandes oportunidades de crescimento. Mas sem afetar a qualidade do serviço? Olha, o cidadão já começa a ver. Nós conseguimos já, em 6 meses, e não estamos pedindo ao cidadão que tenha paciência, mas em 6 meses nós temos, por exemplo, 172 obras acontecendo em infraestrutura logística no estado de Mato Grosso, quer em rodovias não pavimentadas, reconstrução de rodovias completamente acabadas que estavam no estado de Mato Grosso, e todo o programa Pró-Estrada, que é construção também de novas rodovias e pontes no estado de Mato Grosso. O senhor pegou uma estrutura na vice-governadoria, como a gente disse anteriormente, com várias secretarias e autarquias. Foi feita uma auditoria antes do senhor entregar, repassar esses órgãos para as suas respectivas secretarias, enfim, se tratando de autarquias? Foi feita uma auditoria, porque a gente ouvia se falar muito de irregularidades, né, inclusive na vice-governadoria na gestão passada. O senhor levantou alguma coisa, encontrou alguma irregularidade? Olha, as auditorias, o decreto do início do governo já transferiu isso à Defesa Civil, à AGER, para suas respectivas pastas, e lá foram feitas as auditorias, a Controladoria do Estado ajudou os secretários e os presidentes dos órgãos a fazer as auditorias. Isso está sendo tomado as providências necessárias, e também... Tem alguma irregularidade que o senhor pode citar? Nos contratos da vice-governadoria, apenas redução, teve alguns questionamentos, foram encaminhados para quem de direito dar as respostas. Encontrou alguma bomba lá? Não, nada que possa gerar maiores conflitos. Então, acho que foi o único órgão que não encontrou, né? Mas a estrutura da vice-governadoria, só era inchado, né? Só era inchado. Governador, eu queria falar um pouquinho sobre o bom pagador. Tem alguns empresários que vão entrar na justiça em relação a esse programa, não sei se o senhor está ciente. O que está acontecendo? Olha, o estado de Mato Grosso vinha não honrando os seus compromissos com aqueles empresários que eram contratados. Nós pegamos restos a pagar de mais de 900 milhões de reais. 912 milhões. Foi isso é insustentável, né? Diga-se de passagem, já pagamos nos primeiros 6 meses mais de 300 milhões.
parte deste programa Bom Pagador será muitos quitados até o mês de agosto, né, todo um grande percentual. Agora, existe também a necessidade de adequar. O Estado fez um modelo, criou um modelo para saldar todos os seus compromissos. Quem achar que está sendo lesado, que não é justo o que está sendo feito, tem aí o Poder Judiciário para poder buscar os seus direitos. Alguns empresários falam em calote. Calote de jeito nenhum. Calote deveria ser tratado quem contratou sem recursos para pagar. Ali sim foi calote. O governo passado contratou e não pagou o cidadão. Esse sim é que deu o calote. Nós estamos readequando a realidade do Estado de Mato Grosso. E todo cidadão vai receber aquilo que tem direito no Estado de Mato Grosso. Eu posso mudar de assunto aqui? Vocês têm mais alguma coisa sobre o Bom Pagador? Acho que tá. Eu vou perguntar aqui sobre a parceria que eu já vi o senhor defender, o governador Pedro Táxi também, a parceria com a iniciativa privada em se tratando da malha viária do Estado de Mato Grosso, que é tida como uma das piores do país, se não for a pior. O senhor defende isso realmente? E se defende com quais argumentos aí? A gente tem aí problemas, especialmente na época de chuvas, e entra governo, sai governo, e esse problema sequer é amenizado. Qual que é a opinião do senhor sobre essa parceria com o setor privado para que essa situação, esse gargalo, deixe de existir no Estado? Olha, não é a gente está dizendo. A Confederação Nacional do Transporte disse literalmente, Mato Grosso tem a pior malha rodoviária do Brasil. 82% dessa malha em ruins ou péssimas condições. É a pior malha e uma das menores malhas pavimentadas do Brasil. Para você ter uma noção, nós precisamos dobrar o tamanho da nossa malha pavimentada para ainda assim chegarmos à metade do que Goiás tem de malha pavimentada. Goiás, não estou falando de Minas Gerais, não estou falando de São Paulo. Mato Grosso ajuda muito o Brasil. Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho, algodão, maior rebanho bovino, ajuda muito o resultado da balança comercial brasileira, gera emprego, gera oportunidade, mas não recebe a reciprocidade que deveria do governo federal. Situação do FEX que o diga. O FEX 2014, já estamos no meados de 2015, nenhum real. Pode esquecer esse FEX 2014, diga que ele não a virá bancada mesmo. de Mato Grosso já fala que já é um calote Exato. institucionalizado. É não unânime tem, entre... não vai receber. Mato Grosso, de novo, Mato Grosso ajuda muito o Brasil. Mato Grosso garante, o ano passado, para se ter uma noção, a balança comercial brasileira foi negativa, apesar de todo o esforço feito pelos empresários, pelos exportadores, que só no agronegócio geraram 14 bilhões de reais positivos e ajudaram a melhorar um pouco a situação das contas brasileiras. E 1/3 disso foi feito aqui em Mato Grosso. E se nós tivéssemos, voltando à sua colocação, uma malha rodoviária, uma infraestrutura logística mais eficiente, e é esse o objetivo do governo Pedro Táxi, é fazer uma malha rodoviária eficiente, vai garantir mais competitividade aos nossos empresários, e aí Mato Grosso será um estado mais forte e ajudará ainda mais o Brasil. Sempre lembrando, né, que rodovias não é só para transportar soja, não é só para transportar gado, para transportar algodão. É para dar dignidade, para dar segurança ao cidadão, à escola, à saúde, à segurança pública, ter rodovias de qualidade. Governador, a gente está falando de rodovias, pensando muito na questão das BRs, né? Mas tem as MTs, e aí com a distribuição do FETAB, 50% do FETAB para os municípios, na sua avaliação, isso foi positivo? É positivo? O senhor que veio dessa área, né, do agronegócio, existe muita discussão, inclusive questionamentos com relação do próprio governo no início, com relação a esse repasse 50% para as prefeituras. A alegação que seria que as prefeituras não teriam condições técnicas nem estrutura para tocar essas obras. Como é que está essa situação hoje? As prefeituras estão dando conta do recado, estão mantendo essas estradas em boas condições? Olha, primeiro eu quero deixar claro assim, nunca houve questionamento contra a capacidade técnica das prefeituras. O questionamento sempre, mesmo de antes, né, das entidades que contribuem com o FETAB, que tinham o receio do desvio da finalidade, né? Quando eu ainda era presidente da ProSoja, nós entramos com uma ação contra o governo do Estado contra o desvio da finalidade. E já no nosso governo, a questão do repasse aos municípios, a questão não era a capacidade técnica dos municípios tocarem, era só
criar o compromisso da destinação Porque havia já uma correta. desconfiança por do destino exemplo. desse O recurso. destino correto para pagar salário, para fazer obras que são importantes, mas não são a finalidade correta do fundo. parece que tem dado Mas certo, não é? está dando muito certo, eu vou dizer. prefeito aí eu vou dando- dizer. Até porque criaram várias regras para que esse dinheiro não fosse Perfeito. desviado, né, da sua finalidade. Perfeito. E aí eu posso dizer, Mato Grosso hoje tem um grande canteiro de obra em execução, né? Graças a também essa parceria com os municípios. Hoje nós temos, entre aspas, né, 141 empreiteiras, né, trabalhando com o dinheiro público do Estado e do município, com as máquinas do município, melhorando a infraestrutura Então de rodovias. funcionando. Está funcionando muito bem, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, é o seguinte, o governo Pedro Táxi começou, e a Aninha perguntou aqui sobre auditoria, se o senhor teria feito na sua vice-governadoria. O governador Pedro Táxi começou, e o seu governo, e ele já pôs aí bem claro que as auditorias iam ocorrer, como ocorreram, e que não teria nem tempo e prazo para terminar. Enquanto houvesse necessidade, ele colocaria. E de repente, o governo do estado começou a apresentar situações mais explícitas de ação propriamente. Houve críticas em relação às auditorias, o governo só faz auditoria e trabalho que é bom, assim, aquele volume de trabalho não ocorria. De repente, já houve aí mutirões, o governo itinerante lá para o rumo de Sinop, agora anunciando anúncio de 3 bilhões aí, de quer dizer, parece que o governo engrenou aí uma primeira e tá. Eu quero saber do senhor, já deu o que tinha que dar em termos de auditoria ou elas tendem a continuar? O senhor só permita-me ir para o intervalo comercial e após o intervalo o senhor responde essa questão. Tá bom. Instante só. Pois bem, estamos de volta com o Conexão Poder nesse 12 de julho de 2015, aqui com o vice-governador do estado de Mato Grosso, Carlos Fávaro. Eu só quero explicar, antes de seguir aqui com aquela questão que eu fiz no bloco anterior com o vice-governador, explicar que o titular dessa cadeira aqui, que é o André Michels, ele não pôde vir hoje, você não está vendo o André hoje, porque ele teve uma disfunção aí, como que eu posso explicar, Ana? Ele teve Um problema alérgico, uma reação eu alérgica. liguei para o André ontem, ele não conseguia nem falar, estava muito rouco, mas no próximo domingo estará aqui assumindo o seu devido lugar. Carlos Fávaro, vice-governador de Mato Grosso. Eu perguntei sobre as auditorias, elas se findaram ou ainda podem ocorrer? Olha, Paulo, na realidade, o cidadão de Mato Grosso votou nenhum projeto político administrativo do estado de Mato Grosso onde as auditorias serão uma constante. Só começou. E não vai ser só começou. Todo o governo. Todo o nosso governo será um governo bem Você não acha que isso é auditado. um pouco da herança do Pedro Táxi, ainda procurador da República? Herança boa, que é a herança boa. Que eu ouvi ele Homem falar aqui, legalista. eu vi por 2 ocasiões já, o governador falar assim, não, eu saí do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de mim. Quer dizer, é meio que assim, o poder, Mas a herança boa. o agente fiscalizador continua ali. O cidadão votou neste governador, que tem esse perfil. Né? 58% dos votos foram para isso, para dar transparência, para fiscalizar, para auditar os contratos. É assim que deve ser feito, com tal transparência e trazer a verdade dos fatos, quer seja do governo anterior e quer seja na continuidade do nosso governo. Mas isso não impede de que o governo avance com investimentos, e isso que já estamos fazendo, com a casa bem arrumada, com dedicação, com controle do gasto público, para que possamos fazer investimentos em todos os setores do governo e o cidadão, que é o mais importante, receber esses Governador, benefícios. a gente não poderia, a gente está falando de auditoria, não poderia falar das obras da Copa, né? Eu acho que a população quer auditoria, mas também quer que os responsáveis por essas obras inacabadas, por esses possíveis desvios, sejam punidos, né? Ok. A gente tem um problema sério que é o VLT. Né? O que o governo vai fazer com o VLT? Vai retomar a obra, mas quando? Tem dinheiro para terminar essa obra? Como é que está a relação com o consórcio VLT, né, que está executando essa obra? Como é que está essa situação e qual é a avaliação do senhor pessoal com relação à continuidade ou não dela? Olha, primeiramente, o governo, né,
ele tem a obrigação, o dever de fazer as auditorias e, encontrando irregularidades, remetê-las aos órgãos competentes para que tomem providência. Não é função do governo prender ninguém e sair tomando essas providências. Não é nossa função. Nossa função é acompanhar, auditar, encontrando irregularidade, entrega aos órgãos competentes. Com relação às obras da Copa, está no nosso compromisso assinado com os secretários, todos eles, dentro desse novo modelo de gestão e também do Transforma Mato Grosso, que é um grande programa de transformar Mato Grosso em um estado ímpar no cenário nacional. Esse prevê 3 bilhões de investimentos. Esse prevê 3 bilhões de investimentos, exatamente, estão também a conclusão das obras da Copa. Exceto com data, o VLT. E o VLT está judicializado, né? Apesar disso, nós vamos encontrar a melhor saída. Temos que terminar o VLT, tem compromisso do governador Pedro Taques em terminar o VLT, mas neste momento, até encontrarmos, não podemos brincar com dinheiro público. Desculpe. Não podemos fazer mais investimentos milionários neste modal, sem termos a certeza da viabilidade e do melhor modelo de gestão para ele. Então isso está sendo contratado empresas especializadas para auxiliar o governo enquanto a ação judicial está andando, para ajudar na tomada de decisão. Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande também terão que participar dessa discussão, porque são diretamente envolvidos. O cidadão participar dessa discussão de qual será o melhor modelo de construção e operação do VLT, para que até 2018, como disse o governador, estejamos com as obras concluídas. Mas essa pergunta aqui da Ana... Não está nem descartada essa questão do rompimento do contrato com o consórcio VLT, Olha, né? o modelo de construção e operação será discutido, sim, já está discutido na Justiça. Agora, o que nós vamos fazer imediatamente são obras de melhoria ao cidadão. Essas intervenções feitas nos municípios de Várzea Grande e Cuiabá, que atrapalham a vida do cidadão, do comerciante, devem ter melhorias para dar boa trafegabilidade até que o projeto seja readequado, sejam retomadas as obras e entregue um novo modelo de gestão. Essa pergunta que a Ana fez aqui, os 3 bilhões desse programa lançado nessa última semana pelo governador Pedro Taques, nesse bojo, aí, nesses recursos aí, estão contidos aí aquilo que se prevê de obras para a retomada do VLT ou não? Olha, pelo fato de estar judicializado? Ele não está, as obras estão, sim, as readequações e intervenções para melhoria do tráfego. De mobilidade, de né? mobilidade, De mobilidade, exatamente. Trincheiras, né? Exatamente. Paulo. E do próprio VLT, dos acessos ao VLT. Diz aí, Aninha. Eu só queria tocar num assunto que foi o assunto da semana passada, né? Vamos tocar no assunto que foi assunto da semana passada. Que então. é a história da devolução dos 30 milhões da Assembleia Legislativa, do 10ª Assembleia Legislativa para o governo do Estado. Houve antecipação ou não do anúncio dessa devolução? Que reação que foi essa da Assembleia, né? A mesa diretora não consultou os deputados. Como é que o governo está administrando essa pequena crise dentro da Assembleia Legislativa? Só lembrando que houve antecipação ou houve precipitação do digníssimo Pedro Taques quando ele falou isso em público lá. Ou precipitação do presidente da casa. Não, porque na verdade quem anunciou pela primeira vez foi o governador. Mas ele deveria ter um acordo. Mas ele teria dito pelo próprio diretora, Paulo Taques, que é o secretário-chefe da Casa Civil, disse que já havia uma conversa com os deputados. Para o governador anunciar isso, havia uma conversa, mas os demais deputados não estavam sabendo. Mas aí, o próprio líder do governo na Assembleia falou que houve uma antecipação desse anúncio aí, porque teria que ter acordado isso no colegiado de líderes na Assembleia Legislativa primeiro. O que o senhor pensa sobre isso aí? Na realidade, eu acho que a polêmica é maior do que o fato. Na realidade, o que acontece é um momento de transformação. Quando da história recente de Mato Grosso, nós vimos, por exemplo, todos os poderes independentes convergindo na economia do gasto público para melhorar o serviço público. Devolver dinheiro nunca, né? A gente nunca viu. E nós já vimos exatamente, pediam um aumento do repasse. Nós vimos, suplementação. A suplementação dos repasses. Você vê, a própria Assembleia Legislativa já economizou 20 milhões de reais e já fez um compromisso junto do governo do Estado para melhorar a saúde do Estado. O Tribunal de Justiça, quando, na história recente do Estado de Mato Grosso, nós vimos o Tribunal de Justiça vir ser parceiro
de um governo de transformação no estado de Mato Grosso. Mais 20 milhões parece que do TJ. Mais 20 milhões de reais. E o que aconteceu é este tratamento dedicado de todos os poderes. Quero aqui parabenizar todos os deputados que estão economizando, que estão sendo grandes agentes de transformação também. Foram eles que aprovaram as reformas administrativas que o governo implementou, muitas delas impopulares até, né? Mas para que nós possamos conter os gastos e evoluir no serviço público. Mas parte deles aí, eles estão contra essa devolução dos 30 milhões. Mas eles estão a favor da contenção de gastos, todos estão a favor da contenção de gastos, do bom gerenciamento dos recursos. E só esse fato, por si só, já é um ponto muito positivo. E aí a conversa com o governador Pedro Taques e a presidência, né, da Assembleia Legislativa é no intuito de vamos economizar mais 30 milhões, por quê? Não é só a Assembleia que está economizando. E para cada real que outro poder economizar, o governador Pedro Taques garante R$1 também, e isso se transforma em uma política pública. Ou seja, foram 20 milhões, com mais 20 do governo, são 40 milhões. Se a Assembleia economizar 30, mais 30, 60. se economizar mais 30 e quiser fazer uma parceria, o Estado põe mais 30, são 60 milhões. São 100 milhões de reais que vão virar políticas públicas ao cidadão, assim como os 20 do Tribunal de Justiça. E essa é a tônica. É da economia, do bom gasto público para fazer políticas públicas de qualidade. Tem deputado que defende que esse recurso economizado pela Assembleia transforme em emendas parlamentares para que eles possam atender os municípios. Como o senhor avalia? Isso é política pública que vai chegar na ponta, com toda certeza. É uma alternativa. Como eu disse, a polêmica não é eu estou devolvendo dinheiro para o governo do Estado. É um compromisso de gastar direito, de economizar para sobrar recursos em todos os poderes para fazer política para o cidadão. Eu queria que o senhor falasse ainda sobre essa questão aí. O relacionamento com a Assembleia parece que está indo de vento em popa, considerando aí que... Vamos pegar aquele jantar que teve recentemente aí na casa tinha 22 do Paulo Taques, tinha 26 dos 24 deputados. Não tem tido dificuldade assim, não. Acho que o Wilson Santos, o líder do governo, tem tido seu papel importante, tem sim, mas o governo parece que não tem tido a falta da oposição. Ela está sendo benéfica para o governo. Só para complementar o que o Paulo falou, governador, quem era oposição virou situação, né? E tem algumas pessoas que eram da situação que são vozes isoladas hoje da oposição. Olha, mais do que situação e oposição, nós temos que garantir a independência dos poderes. A prova maior é exatamente o que você está dizendo. Tem deputados da nossa base que têm o direito de fazer críticas, de cobrar de forma mais enérgica as ações do governo do Estado, porque tem a independência para isso. O governador Pedro Taques deu a tônica a todos os secretários, né? Olha, a Assembleia, os poderes são independentes e nós temos que respeitar. Agora, qual é a grande diferença do modelo político que estamos implementando? É o diálogo, a compreensão de que o cidadão é o principal ente que nós temos que atender. E o diálogo, independente de oposição, as críticas, a fiscalização, o controle por parte da Assembleia Legislativa é importante, mas vamos dialogar e achar as soluções juntos, e está andando muito bem, com toda certeza, muito bem conduzido até, por sinal, quero ressaltar, pelo secretário Paulo Taques, secretário da Casa Civil, que tem essa missão da interação com os poderes, em especial com a Assembleia Legislativa. Bom, ainda falando de gestão, antes de entrarmos na questão política aqui, o vice-governador Carlos Fávaro, conversando conosco aqui no Conexão Poder, eu queria saber se é picuinha ou se não. Qual a diferença entre MT integrado e pró-estrada? Porque o MT integrado era do outro governo, a gente não quer nada daquilo, a gente não quer nada do governo passado. Não. Ou existe um adendo aí, um up nessa política do pró-estradas, e em que pé estão aí as conversações para que o pró-estrada esteja na estrada de fato? Já está. Na verdade, não tem nada de picuinha. Acontece que o programa MT Integrado é uma parte de tudo que estamos fazendo. Hoje, nós estamos com 172 obras de infraestrutura acontecendo no estado de Mato Grosso. O Proestrada é o conjunto da obra. O MT Integrado era um programa só de construção de rodovias. Hoje nós estamos com revitalização das rodovias que estavam completamente abandonadas. Mais de 2.500 quilômetros em péssimas condições. Estão fazendo parte do Proestrada a reconstrução dessas rodovias. As rodovias não pavimentadas, em parceria com os
os municípios e com as patrulhas estaduais sendo readequadas e trazidas a boas condições também. Então, o conjunto do programa Proestrada é toda a melhoria da infraestrutura logística do estado de Mato Grosso e não só a construção de rodovias como era no governo passado. E recursos para isso aí serão os mesmos lá do MT Integrado? O que o governo Pedro Taques, com o Proestrada, pretende investir no global? Nós anunciamos já no lançamento do Transforma Mato Grosso 700 milhões de reais em 2015 para a infraestrutura logística, somados aos 250 milhões que são repassados aos municípios com a finalidade específica de reconstrução de rodovias não pavimentadas. Este ano de 2015, apesar de toda a crise nacional, apesar de todos os problemas que enfrentamos, graças à austeridade e ao controle do gasto público, estamos investindo próximo de R$1 bilhão em infraestrutura. Essa crise econômica que o país atravessa tem prejudicado o Mato Grosso? Mesmo a gente fala que nós somos campeões em produção, o agronegócio também vive um momento bom em Mato Grosso, apesar da situação econômica do país. Quais são as perspectivas para este ano, esse segundo semestre, governador? Olha, tem afetado sim. Vejam o caso das demissões, fechamento de plantas frigoríficas no estado de Mato Grosso. Nós estamos muito atentos a isso. O consumo diminuiu no Brasil, o cidadão está gastando menos, consequentemente as plantas, as fábricas começam a diminuir sua produção, tendo que demitir, fechar plantas. E isso nos preocupa muito. Estamos atentos, vamos trabalhar políticas públicas para poder fazer a retomada e conter o mais rápido possível esses problemas, mas confio muito na capacidade de recuperação de Mato Grosso. Mato Grosso tem o seu modelo econômico muito forte e certamente vai conseguir superar a crise antes dos outros estados brasileiros. Mesmo sem essa ajuda, essa contrapartida da União? Como eu já disse, o Mato Grosso ajuda muito o Brasil, mas não está recebendo. Mas o Brasil não ajuda muito. Está ajudando muito pouco o Mato Grosso. E nós vamos continuar ajudando. É a nossa vocação ser pujante, ser a ponteira das exportações brasileiras, e isso certamente ajuda também e já está acontecendo. Veja tudo o que aconteceu em 6 meses. Nós pegamos um governo com muitos problemas, restos a pagar, e com austeridade já conseguimos anunciar um grande programa de transformação. O senador, ex-senador Pedro Taques, agora governador, ele era oposição ao governo Dilma no Congresso, né? No Senado, mesmo o partido dele sendo da base. Essa relação que ele teve no passado com o governo tem prejudicado a relação agora dele enquanto governador com o governo Dilma? Olha, eu acredito que não deva ter esse tratamento diferenciado. Ou não deveria ter, não pelo deveria, menos. Não deveria. Como né? é que está essa relação? Mas nós estamos tendo bons diálogos, o governador sempre que vai a Brasília tem seus pleitos, tem Está sendo atendido? Está sendo atendido, apesar de não receber os recursos, que não adianta só ir para conversar. Então não está sendo atendido, vai lá, pede, é ouvido, mas é recebido. Tudo bem, meu filho, pode voltar para o Mato Grosso. Mas veja 30 dias está na conta. Mas não é só Mato Grosso que está sem receber, não é só Mato Grosso. Mas isso aí é levar para baixo, né? Falar que isso não é só Mato Grosso é muito conformismo, né? Mas não é um tratamento cordial. Agora, a cobrança é muito dura. A nossa bancada precisa também engajar nos interesses de Mato Grosso. Nós temos... Está dizendo que não está engajado? Está, mas tem que também mostrar, a bancada de apoio ao governo federal tem que cobrar muito forte também, porque o interesse não é do governador Pedro Taques, o interesse é do cidadão mato-grossense. Essa força do governo Pedro Taques junto ao governo federal, ela não pode se enfraquecer, considerando aí que o Carlos Fávaro está liderando um projeto em Mato Grosso de reinauguração ou reconstrução do Partido Liberal, porque aí desfalcaria ou enfraqueceria a base da presidenta Dilma. O senhor acha que o governo Pedro Taques não perde força em nível nacional? Espera aí um pouquinho só. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta com a resposta de Carlos Fávaro aqui no Conexão Poder. Um instante só. Estamos de volta com o Conexão Poder pelo canal 22 TV Pantanal, Rede TV, conversando no Conexão com o vice-governador do estado de Mato Grosso, Carlos Fávaro. Eu perguntava ao vice-governador aqui no bloco anterior sobre o PL, ele que está liderando aqui o ressurgimento do PL, não é?
e perguntando da situação com o governo federal. A Aninha até lembrou que no intervalo, coisa que de fato é uma lógica, não é? Porque PL e PT sempre foram quase que irmãos gêmeos, ou seja, não afetaria muita coisa assim, mas... Que já nasce na base, da Dilma, já estaria nascendo PL. na base. Que impacto teria isso em nível na relação governo do Estado e do táxi e governo Dilma, PT, enfim, que está aí acontecendo até hoje? Olha, quando da primeira abordagem ainda com o presidente da sigla, né, do Partido Liberal, Cleomar Siqueira, do chamamento a esse projeto que foi encaminhado junto comigo, com o governador Pedro Tax, para recriar o partido aqui, a primeira abordagem foi essa: a obrigatoriedade e a lealdade se existiria ao projeto do PT, ao projeto do governo Dilma Rousseff. Porque se tivesse, eu não ia perder a minha coerência. Apesar do meu partido hoje, o Partido Progressista, fazer parte da base aliada do governo federal, nós temos independência de cada um seguir o seu rumo com relação ao governo federal. Tanto é que o senhor apoiou o Aécio Neves, Neves, junto com o governador Pedro Tax, né? Dos 6 vice-governadores do Partido Progressista, 3 foram Aécio Neves, 3 foram Dilma Rousseff. Eu fui um dos 3 que acompanharam Aécio Neves. E essa pré-condição para a recriação do Partido Liberal aqui em Estado de Mato Grosso foi colocada à mesa no primeiro momento. E aí eu tenho assegurado esse direito aos companheiros que vão ingressar na nova sigla de independência para com o governo federal. O que está incomodando o senhor, se é que está incomodando, em deixar o Partido Progressista? São os inúmeros deputados do PP que estão aí enlamaçados com essa Lava Jato, essa operação que está em curso. Tem um até preso, né? Que não foi na Lava Jato, mas foi no Mensalão, né? Tem um que está preso aqui bem pertinho, federal, Pedro Henry, bem pertinho da gente. Envolvido em todos os escândalos possíveis e imagináveis. Ou seria essa estada do PP, Partido Progressista, no governo Dilma? Olha, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que as pessoas são responsáveis pelos seus atos. As instituições são maiores que as pessoas. O Partido Progressista é maior que os seus membros. Se alguém cometeu ilícito, que seja responsabilizado. E não é esse o motivo da minha saída do Partido Progressista. Tenho grandes amigos no Partido Progressista. O deputado Ezequiel Fonseca... Continua sendo seu amigo, Ezequiel? Não, muito amigo, não teve nenhum rompimento. Não teve nenhum rompimento. Na realidade, eu quero aqui contextualizar, deixar bastante claro qual é o motivo da criação do PL. Em hipótese alguma tem algum problema com os membros do Partido Progressista. Sou grande amigo do deputado Ezequiel Fonseca, toda a sua base de apoio, todos os eleitores que votaram em Ezequiel Fonseca e também me apoiaram como vice-governador do Estado de Mato Grosso, junto com o governador Pedro Tax, podem ter certeza que nossos compromissos continuam reafirmados, andaremos juntos, cumpriremos o nosso compromisso com aquele eleitor que votou no Ezequiel e votou no Pedro Tax e Carlos Fávaro. Não tem nenhuma cisão. O que acontece é uma oportunidade de juntarmos numa nova sigla aliados que estão em outros partidos da base, mas que querem formar um partido maior, mais forte da base de sustentação do governador Pedro Tax, e alguns até que já nos apoiaram na eleição, mesmo estando em partidos que não faziam parte na coligação, mas já nos apoiavam. E têm o desejo de formar, de fato e de direito, a base aliada do governador Pedro Tax. É esse o principal motivo da recriação do PL. Quem são as lideranças que vão para o PL? Quem são os deputados estaduais que o senhor vai levar para o seu novo partido? Olha, isso vai acontecer de fato a partir da criação, efetivamente, do partido. Mas conversando já. Mas venho conversando. Alguns já estão, independente de migrar de partido, eu continuo filiado ao Partido Progressista, mas alguns bons amigos, aí eu estou tratando já na pessoalidade, amigos que estão me ajudando na formação do partido. Eu não consigo tocar esse projeto de criação de um partido aqui no Estado sozinho, e nem quero que seja assim. Eu acho que, até pelo meu modelo de gestão, onde fui doutrinado, treinado para assumir uma associação de produtores, foi do compartilhamento de decisão. É assim que a entidade. Mas quem são eles? São vários colegas, vários parlamentares políticos estão me ajudando. Por exemplo,
O senador Medeiros, com toda a sua equipe, está me ajudando na formação do PL, o deputado Dilmar Dal Bosco, também nós temos... Deputado Nininho, Wagner Ramos. Wagner Ramos, o Nininho, o deputado Leonardo também vai estar nos ajudando. Nós temos o Lair Mota, presidente. É uma ajuda condicionada à filiação? Nenhuma pré-condição. Mas isso. esses nomes, Nenhuma quem já garantiu que vai estar no Não, partido? eu não quis esse compromisso de nenhum. Eu só quis o compromisso de nós recriarmos o partido. E aí sim, recriado, certamente o convite será estendido e tenho certeza, podem ter certeza, muitos virão fazer parte vai do nascer Partido forte? Liberal. Com quantos quilos aí? Se fosse uma criança, nasceria com quantos quilos? Assim? Eu nasci com 5,6 kg. É assim que vai nascer o PL. Mas não vai nascer inchado, né? Mas aí, em relação... Governador, comenta-se em uma fusão com o PSD nacionalmente, e eu acredito que se acontecesse nacionalmente, vai acontecer também no Estado. O senhor levaria José Geraldo Riva para base aliada do governo Táxi? Olha, primeiro que eu não quero nem e não podemos discutir fusão de partido sem que o partido seja até criado. Mas o PSD também não pode se fundir, porque ele tem menos de 5 anos de criação, Exatamente. Né? Então, não existe por que o senhor acha que... Ajudou o governador a responder. Eu ia responder, a Ana Carla já deu a resposta. Hoje a legislação nem permite. Eu já vi dizer que o Democratas ia se fundir com o PTB. Não aconteceu. Mas o com tantas manobras que se faz... O PPS... o PSB. Mas eu vou complementar aqui o Rafael, o governador. Na pauta a fusão de PL com qualquer Mas a gente quer partido saber político. aqui, sem essa fusão... Está pessoalizando a história do Riva. A Janaína Riva, o Gilmar Fabres, né, e o Domingos Fraga, se não for para o TCE, se eles vão para o PR. José Domingos, São Domingos Fraga. José Domingos Fraga. Ok. Bom, o senhor não fez esse convite, não. A Janaína não está no seu rol aí. Você não convidou ninguém do PSD? Não é possível. O cidadão... O senhor barrou. O Pedro Satélite, tive uma conversa com o Pedro Satélite, o próprio Zé Domingos, mas eles devem ficar no partido que estão, a princípio, pelo que eu vi. Mas ainda assim, o cidadão mato-grossense fez uma escolha. Alguns foram escolhidos para ir para a oposição e assim devem cumprir o seu papel. Ou seja, é melhor deixá-los onde eles estão. Mas a prefeitaiada do PSD tem mais de 30 prefeitos aí, ainda que são doutrinários da cartilha do José Riva. Esse pessoal já houve o convite? Será bem-vindo ao Partido Liberal? Olha, alguns serão convidados quando da criação do partido. Tem muita gente boa no PSD, no PMDB, no PR, no PT, e é um partido, o PL vem com a função de trazer pessoas que comungam do modelo de gestão do governo pelo Haverá táxi. restrição? Não, a restrição é de quem não concorda com o modelo de gestão pelo táxi. Então, que fique na oposição. E o governador está ajudando na construção do partido também? Está me ajudando, é muito leal. O governador Pedro Táxi, eu quero de novo ressaltar aqui o companheirismo, a ajuda, um amigo que a política... O governador pode filiar no convidou, o PL convidou o governador para... O projeto não é esse, né? O governador deve ter uma mudança partidária, sim. O senhor aposta o quê? No PSDB ou no PSB? PSDB ou PSB, né? É um dos dois partidos, todo mundo já sabe disso. A probabilidade é muito grande de ser um dos dois. Mas ele vai apoiar e já está apoiando. Quem tem mais chances, PSDB? Não sei, se ele for o pessoal... Votou no Aécio Neves, não vou nem responder, né? Votou no Aécio, apoiou o Aécio Neves na eleição passada. Viaja com o Fernando Henrique. Exatamente. Será que... Mas eu queria perguntar para o senhor, vou perguntar para o senhor o seguinte, o PL, em tratando de 2016, e em tratando especificamente de Cuiabá, como se dará? Ele terá aí nomes para concorrer com o Mauro Mendes ou já entrará na base do Mauro Mendes, considerando inclusive o grupo do Pedro Táxi? Eu não tive essa conversa com o prefeito Mauro Mendes, nós não conversamos de eleição de 2016 ainda, mas posso adiantar que a determinação do PL em 2016 é seguir a base de apoio que apoiou o governador Pedro Táxi. Então, consequentemente, se formos convidados, vamos conversar
com o prefeito Mauro Mendes e os rumos que a base aliada tomará, o PL vai fazer parte. Governador, nessa construção do PL, existem alguns temores de que o PMDB poderia inviabilizar essa criação nacionalmente, né? Como é que está sendo discutida essa questão, né? Essas questões estão sendo administradas em Brasília e qual é o prazo de criação, efetivamente, quando o PR vai estar criado no Brasil e em Mato Grosso também? Alguns partidos impetraram com ação judicial contra a criação do Partido Liberal. O PMDB e o PS... E o Democratas. Nacionalmente, né? Mas o Ministério Público Eleitoral já se manifestou contrário ao posicionamento deles, sendo favorável à criação do Partido Liberal, desde que, por óbvio, cumpra a legislação. Então, essa fase está superada. Nós estamos acabando de tramitar todas as documentações e tenho convicção que na segunda quinzena de agosto já teremos a criação efetiva do Governador, partido. o PSD foi criado justamente para os insatisfeitos nas outras siglas. O PL também pode se tornar uma sigla dos insatisfeitos? Eu não quero dizer que são dos insatisfeitos, eu quero dizer, e é essa a função, a política brasileira passa por transformações gritantes. O cidadão precisa e cobra que a política seja feita de modo diferente. E vários companheiros estão em vários partidos, né, da base aliada e que não estão insatisfeitos, mas querem convergir juntos em uma nova sigla e numa sigla forte, maior. E esse é o principal modelo. Aliados do Democratas, do PTB, do PP, do PR, né? E isso vai fazer o partido ser forte. Não é insatisfação com os seus partidos. Bom, eu, por exemplo, só para complementar, não tenho nenhuma insatisfação dentro do PP. Não há insatisfação. Mas o senhor vai provocar uma debandada no PP, na criação do PL. É só uma questão de trazer um partido mais forte para a base aliada. Pode causar um esvaziamento do PP, inclusive, né? Porque... Não é essa a finalidade. E em relação com o PR, o PR que, na verdade, nada mais é do que, vamos trocar em miúdos, seria uma espécie de costela, né, do PL, né? Porque o PL, lá no passado, acho que 2007, 2006, fundiu-se com o Prona. E aí surgiu o PR. E essa relação com o PR, em se consolidando o PL aqui, o senhor acha que, especialmente quando tem o ex-governador Blairo Maggi, que deve mudar de partido também, aí você acha que deverá convergir ou divergir das linhas aí? Olha, é independente dessa ligação anterior, né? Não tem nenhum vínculo hoje mais, mas, por óbvio, alguns membros do PR serão convidados a vir fazer parte do novo Partido Liberal e tenho certeza que o farão. Como é que está? Em que pé? Tem dois quadros dos deputados do PR, tem dois já, que já quase assinaram a ficha. ficha. O Wagner Ramos, que me disse essa semana que passou, ele disse que não, mas também não poderia dizer que sim também, né, por questão de cautela. E eu queria saber do senhor o seguinte, como é que está aí a criação, as datas propriamente, e seguirá o mesmo rito da criação de um partido comum, ou pelo fato de já ter existido, ele tem privilégio? É o mesmo rito da criação de um partido novo. São, né? Quantas assinaturas? 483 mil, se eu não me engano, né? As assinaturas já estão em estado bastante avançado. Aqui em Mato Grosso nós temos uma cota para coletar de assinatura, isso já está também bastante avançado. Continuamos coletando assinatura, porque quanto mais recolher, mais forte já nasce o partido. Aqui? Né? Aqui seriam 5 mil assinaturas, já superamos isso, já estamos em fase agora só de processamento, porque precisa da validação do Tribunal Regional Eleitoral, né, nos municípios, né, dos cartórios eleitorais. Então, muito se perde por erro no preenchimento, por não reconhecimento da assinatura, dados errados, né? Mas nós certamente vamos cumprir a nossa meta aqui e também a nível nacional já está sendo cumprido isso. Então, esse é um empecilho a menos na criação do PL. Com relação a datas, é o que eu disse. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral entra em recesso, né? No retorno do recesso, queremos estar com toda a documentação. Marcamos uma data, né, internamente, um objetivo que até 27 de julho tenhamos toda a documentação já pronta, totalidade das assinaturas necessárias, para que na volta do recesso a documentação seja entregue no TSE e aí o trâmite normal do processo. Acreditamos que em 30 dias aí, depois de entrega da documentação, já possa ser criado o partido. Pois bem, mais alguma coisa sobre o PL, não?
Acho que o PL já está PL já... sacramentado, Vou fazer né? uma última pergunta aqui antes de encerrar o programa. Rafael, beleza? PL, para você? Para mim tá tranquilo. Riva não vai, Rafael? Rafael também. Riva, nem Turma Janara do- Riva. Nem Gilmar Fábio. Faz uma avaliação para encerrar aqui o programa, Carlos Fávaro, vice-governador de Mato Grosso. O governo Pedro Taques, que está aí com seus 7 meses, 6, 7 meses aí já mostrou a sua cara, atingiu já algumas situações que são por ele consideradas exitosas, só que tem ainda umas demandas que estão aí assolando a população. Uma avaliação sobre... eu poderia perguntar, que nota que o senhor daria para... Não, mas não é isso. É uma avaliação crítica, mas consciente do governo Pedro Taques até agora. Eu sei que tem coisas que estão dando certo aí, acabou de lançar esse programa de 3 bilhões, ajudando aqui o Mauro Mendes a construir pronto-socorro, ajudando Sinop com UTIs, etc. e tal. Mas tem demandas, por exemplo, está anunciando aí no informe publicitário do governo a redução da violência, né? Só que a violência continua, mesmo assim, assolando a população. Várzea Grande é um exemplo disso, que enquanto o governo informa que houve redução de 40%, ainda é a cidade mais violenta do estado. A questão da saúde também, né, Paulo? Saúde, Tá um problema. parece que é uma... Falta de medicamento, falta de leitos. Farmácia de alto custo, por exemplo, também é outra coisa que não funciona. Enfim, para encerrar aí, faz uma análise crítica pode até, se eu quiser fazer uma meia-culpa também, né, se for o caso, mas faz uma análise crítica para a gente aí, para encerrar o programa, sobre esses primeiros 7 meses aí do governo. Olha, primeiramente dizer que a avaliação positiva do governo não é só do governador Pedro Taques. O cidadão já percebeu um modelo de transformação para o Estado. É óbvio que em 6 meses nós não chegaríamos aqui e iríamos dizer que está tudo resolvido e o Estado está de vento em popa. Há sim ainda problemas na nossa administração, mas há uma determinação, um engajamento de toda a equipe em solucionar esses problemas. Não são em 6 meses que nós vamos acabar com a criminalidade do Estado de Mato Grosso. Não seriam em 6 meses que a saúde do Estado de Mato Grosso estaria resolvendo os seus problemas. Mas as ações tomadas nesses 6 meses já dão demonstração muito clara ao cidadão que a solução é possível, viável e vai acontecer, né? O incremento de recursos na saúde pública do Estado de Mato Grosso, o chamamento dos policiais para a segurança pública, a compra de equipamentos, coletes, munições, armamento, veículos para a segurança pública, a reforma de instalações de prédios públicos, também R$1 bilhão em investimento em infraestrutura logística, quer seja 250 milhões de repasse aos municípios que estão gastando em infraestrutura, porque é muito fácil fazer a legislação de compartilhar poder e recurso. O difícil é executar. Os outros fizeram a legislação de fazer a parceria com os municípios. Nós estamos executando, repassando pontualmente os recursos. Então, este modelo é que nos garante a certeza de que Mato Grosso vai viver dias muito melhores neste estado de transformação. Tá certo. O vice-governador do estado de Mato Grosso, Carlos Fávaro. O que eu vou fazer agora? Tem aqui uma situação. Um presente, né? É um presente que é para entregar para o senhor. Disseram que é para entregar para o senhor. Espero que seja uma coisa boa. Se eu puder até abrir aí para o nosso telespectador testemunhar. Acho que é uma caneca do programa. É uma caneca como essa. Só coloque lá na vice-governadoria, lá no seu gabinete, para nos prestigiar. Que a gente se sentiu prestigiado com a sua presença aqui no Conexão Poder. E que o senhor tenha, junto com a sua equipe e com o governador também, boa sorte para tocar esse resto de mandato aí com êxito que a população merece. O resto é que está começando, né? Muito obrigado, fiquei muito honrado com o convite. Quero agradecer a toda a equipe da TV Pantanal, especialmente a vocês, Conexão e Poder. Também o André, que não pôde estar por problema de saúde, né, as melhoras, que Deus o abençoe, que melhore e esteja de volta ao seu trabalho nessa próxima semana. E a todo o cidadão mato-grossense, a confiança e a fé em Deus que viveremos dias melhores. Tá certo. Esse Carlos Fávaro, vice-governador do estado de Mato Grosso, por enquanto no Partido Progressista, mas que está aí já quase com os 2 pés no Partido Liberal, que está por vir aí nos próximos meses. Aninha, obrigado pela participação aqui. Obrigada pelo convite, obrigado, governador. Rafael de Souza, com S, Souza com S, obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, governador. Essa reportagem você assiste na íntegra a partir de amanhã, segunda-feira, no Repórter MT,
que é www.reportermt.com.br, o site onde Rafael e eu temos o privilégio e o prazer de trabalhar. E o André Michels, que o vice-governador disse aqui agora, está com a indisposição de saúde, mas que estará, se Deus quiser, no próximo domingo aqui, nessa bancada, comandando mais um Conexão Poder. Um abraço, que Deus nos proteja nessa próxima semana e até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Afaste qualquer mal de sua casa. Evite acidentes domésticos.